Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Deus abençoe muito vocês, as suas vidas, suas famílias. Foi bom demais ver o Josafá e a Ana Carolina trazendo aí seus amigos, que eu tive um prazer imenso de conhecê-los. Obrigado por terem vindo. Fico feliz também pelo Marcos também, que trouxe seus amigos, e a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Que Deus a todos abençoe suas famílias, abençoe suas vidas, e daqueles que estão aqui constantemente, que estão resistindo, estão vindo, estão conosco. A gente louva a Deus pela vida de vocês nesse novo projeto, que na verdade não é projeto. Igreja é projeto de Deus, igreja é coisa do Senhor, e nós estamos caminhando para tentar construir uma igreja que valorize a cultura brasileira, que trabalhe com a cultura brasileira, mas que sobretudo seja uma igreja comunitária. Então orem por nós, estejam intercedendo por nós, para que esse nosso desejo não seja só nosso, e que cada vez mais a gente compreenda que é desejo do Senhor. Eu quero ler com vocês o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. E essa reflexão será rápida, então, por causa também da ceia, mas eu queria que nós lêssemos capítulo 15, versículo 4, de 4 ao 7. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, Lucas 15, de 4 a 7. Que homem de entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por tua presença entre nós. Sempre agradecemos, ó Deus, porque nós estamos diante da tua presença, porque no Senhor nós vivemos, no Senhor nós nos movemos, no Senhor nós existimos. Obrigado, Senhor, muito obrigado por essa igreja, por estarmos juntos aqui. E, ó Deus, fala no coração do teu povo, ó Deus, de forma muito específica, porque eu sei que o Senhor já está fazendo através da tua palavra. E que saiamos daqui, ó Deus, repletos de ti mesmo, Senhor, com desejo cada vez maior de te servir. Nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu gosto muito de ser pastor. Não que eu saiba, né? Gosto muito de ser pastor. Que bom que vocês percebem, que bom. E aos 15 anos de idade, num culto ao redor da fogueira, lá em Teresópolis, eu sou de Teresópolis, eu senti o chamado de Deus para o ministério. E na época eu era extremamente tímido, e eu não entendia por que Deus estava fazendo isso comigo, me chamando de ministério. E eu dizia: como? Não posso ir para o ministério, eu não tenho medo de falar para 5, 10 pessoas, não posso, não tenho condições. E fiquei relutando durante 3 anos, até que fui entendendo o que o Senhor queria para a minha vida. E eu gosto assim de ser pastor. E eu tenho visto que parece que ser pastor não é uma boa coisa. Aliás, porque alguns não querem ser pastor mais, querem ser apóstolos, pai-apóstolos, querubins e arcanjos, né? Alguns aí. Então, ser pastor já não é uma coisa muito valorizada. É claro que também a categoria não está ajudando muito, não, né? A categoria não tem ajudado bastante.
a gente tem visto, sobretudo nesse período do pleito eleitoral, a gente percebeu que essa categoria não ajudou muito que a justiça se estabelecesse nesse país e a democracia fosse uma realidade. Mas esse texto aqui me chama muita atenção, ele mexe muito comigo, então eu vou dizer para vocês aquilo que o texto fala para mim, né? Então, sem querer muito entrar em detalhes hermenêuticos do texto, poderia até fazê-lo, mas eu simplesmente vou dizer para vocês de forma muito simples aquilo que eu compreendi desse texto, aquilo que Deus falou comigo nesse texto. E me chamou a atenção aqui na conversa que Jesus Cristo estava tendo com os publicanos e pecadores que estavam ali em volta dele, com os fariseus, escribas que estavam ali também ouvindo, é que me chamou a atenção perceber que as ovelhas não são propriedade do pastor. Isso me chamou a atenção. Compreender isso aqui me deu um certo alívio, porque muitas vezes a gente tem a tendência de achar que as ovelhas são nossas propriedades. E a gente está envolvido com um monte de coronéis da fé que determinam que aquelas ovelhas são ovelhas do seu pasto, né? E a gente tem aí alguns vendendo até a igreja. Lá em São Paulo teve um pastor que vendeu uma igreja com membros e tudo, né? Então, uma coisa interessante, vendeu uma igreja cheia, né, simplesmente por 60 milhões. E a gente fica observando essas coisas, a gente fica acompanhando lá o Caetano Veloso dizendo alguma coisa está fora da ordem, alguma coisa está esquisita, não é? Porque a gente entende que a ovelha não é propriedade do pastor. Esse homem aqui, ele perde a ovelha, e a ovelha com vontade própria, ela se esvai. É interessante que a ovelha, quando cai, se ela virar e tal, ela não consegue ficar de pé. Obviamente ela precisa de um pastor. E é muito interessante porque nesse tempo que a gente está vivendo, eu tenho percebido muitas ovelhas desgarradas, muita gente desigrejada, muita gente decepcionada, porque essas pessoas perceberam que não deveriam ser propriedade dos seus líderes, mas que elas eram propriedade do Senhor, do sumo pastor. Então esse texto me ajuda a perceber isso de primeiro momento. E aí me ajuda a notar também que o pastor, que é sério, ele prioriza as ovelhas que estão perdidas. Parece uma coisa meio translocada. Imaginar que um pastor vai deixar as 99 ovelhas e vai sair à caça de uma outra ovelha, uma única ovelha. E a gente fica pensando, o que aconteceria com essas outras se um lobo aparecesse ou qualquer coisa assim acontecesse? Talvez Jesus Cristo tenha colocado aqui para mostrar justamente essa urgência do pastor que vai em direção daquela ovelha que está se perdendo ou que está perdida. Talvez Jesus Cristo esteja querendo dizer aqui, não necessariamente que ele fosse fazer isso, mas que Jesus Cristo estava pontuando mais ainda que as ovelhas perdidas que mereciam todo cuidado. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Então, já que vocês não me receberam, eu vou cuidar daqueles que estão doentes, daqueles que estão perdidos. Isso me chama muita atenção para a minha vida mesmo como pastor. Às vezes eu fico me cobrando muito mesmo, quando eu não consigo agir nessa perspectiva. E é interessante que Jesus Cristo nos ajuda a entender que este homem, então,
deixando as ovelhas no deserto, essas 99, vai em direção à perdida até que venha achá-la. E a sua busca é incessante. E aí é interessante que o texto mostra que, achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso na minha tradução aqui, põe sobre os seus ombros com extremo afeto, com extremo carinho. É legal perceber aqui que as ovelhas que se perdem, elas necessitam de restauração, elas necessitam de cuidado. É por isso que, particularmente, eu tenho muita dificuldade com os apóstolos e com os bispos que estão tomando conta aí do meio evangélico, porque parece-me, não sei, não vou afirmar, mas me parece que essa turma não tem pastoreado, porque essa turma não tem cuidado, essa turma não tem pego a ovelha e colocado nos ombros e caminhado com elas. Às vezes o pastor não tem nem resposta para as perguntas e para os anseios das pessoas, mas muitas vezes só em ouvir, não é mesmo? Já tiveram essa experiência? Um dia eu estava conversando com uma senhora e ela falou exatamente 2 horas. E eu fiquei 2 horas ouvindo, eu não falei absolutamente nada. E aquela senhora disse para mim: pastor, que bênção, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu afeto. Eu fiquei assim, eu não falei nada, só acompanhei, dei atenção, obviamente, estive com ela naquele momento e ela se sentiu assim, então, carregada nos ombros. A gente está num momento em que muitas ovelhas estão se perdendo. Espero em Deus que a nossa igreja seja assim, uma igreja que acolha as pessoas, que dê prioridade de fato às ovelhas, que vá atrás das ovelhas perdidas e, ao encontrá-las, possa também restaurar após esse encontro. E chega a gente muito machucada, chega a gente ferida, e a gente tem que cuidar de fato como Jesus Cristo propõe. Agora, Jesus Cristo propõe uma outra coisa que, durante os meus 26 anos de ministério, eu tenho participado das igrejas batistas, e as nossas igrejas batistas, eu sempre digo que nós somos excelentes obstetras, péssimos pediatras. Nós não sabemos cuidar. Mas é interessante que nessas igrejas que passei, uma coisa que eu observava é que quando uma ovelha era achada, a alegria que Jesus Cristo propõe não era muito a alegria que muitas vezes as igrejas manifestavam. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No anterior ele disse: e chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Achar a ovelha perdida, aquele que se arrepende, é uma alegria comunitária.